Espectro de ideias. Tóquio. Uma cidade de luzes de neon e silêncios inesperados. Nos becos esquecidos de bairros como Yanaka, onde templos antigos se escondem entre prédios modernos, o passado não está morto. Ele apenas espera. É nesses lugares que nascem as verdadeiras lendas, não as que gritam, mas as que sussurram. Hoje, vamos falar de uma dessas lendas. Uma história sobre um som que nunca deveria ser ouvido. Um som aprisionado em papel. Esta é a história de Tomi no Shosho, o som que o papel guarda. A lenda começa no período Edo, com um mestre calígrafo chamado Kenshin. Ele era cego, mas seus outros sentidos eram tão aguçados que ele conseguia sentir a textura do papel e a densidade da tinta. Kenshin tinha uma filha, Tomie, cuja voz era sua única luz. Um dia, um incêndio devastador consumiu sua casa. Kenshin sobreviveu, mas Tomie não. Desolado e louco de dor, Kenshin se trancou em seu estúdio. Ele não podia mais ouvir a voz de sua filha, então ele tentou escrevê-la. Ele pegou seu melhor papel, feito de fibras especiais, e começou a pintar os kanjis que formavam as últimas palavras de Tomie. Mas em sua dor, ele fez algo proibido. Ele misturou a tinta às cinzas de sua filha. Diz a lenda que, ao fazer isso, Kenshin não escreveu apenas as palavras. Ele aprisionou o último som de sua filha no papel. O som do seu grito de desespero. O manuscrito, conhecido como Tomie no Shosho, se tornou um objeto amaldiçoado. Ele parece uma obra de arte, mas guarda um segredo terrível. A maioria das pessoas que o possui só vê uma caligrafia bela e melancólica. Mas aqueles que são sensíveis ou que estão passando por um profundo sofrimento podem ouvir. Primeiro, é um sussurro fraco, como o vento. Depois, o som de choro. E, por fim, se você se concentrar demais, ouvirá o grito completo. Um som tão puro de agonia que ele quebra a mente de quem o escuta. A história poderia ter terminado como um conto folclórico, mas relatos modernos a mantêm viva. Em fóruns online japoneses, como o 2channel, usuários anônimos afirmam ter encontrado o Shosho em mercados de pulgas ou em heranças de família. Os relatos são sempre os mesmos: insônia, sussurros na calada da noite e uma depressão avassaladora que se instala na casa. A lenda diz que o papel se alimenta da dor de seu dono, tornando o som cada vez mais claro. E há uma regra: a única forma de se livrar da maldição. Você não pode destruir o papel. Tentar queimá-lo ou rasgá-lo só torna o grito mais alto, eterno. Você precisa passá-lo para outra pessoa, mas com um aviso. Você deve contar a ela a lenda completa. É um ato de misericórdia que o espírito de Tomie parece respeitar. Omitir a história é condenar o próximo dono e a si mesmo. O som que o papel guarda não é uma maldição de ataque, de monstros que saltam do escuro. É uma maldição de erosão. Ela corrói a sua sanidade pelo silêncio, tornando-o a coisa mais barulhenta do mundo. É um lembrete, da forma mais cruel possível, de que algumas dores são tão profundas que ecoam através do tempo, presas nas fibras de um simples pedaço de papel. Então, da próxima vez que você estiver em um antiquário e vir uma caligrafia antiga e bela, preste atenção. Ouça com cuidado. Você pode não gostar do que o silêncio tem a dizer. Espectro de ideias.